Deep Walking. Deep Walking é um jogo que com uma pequena comunidade de umas 20 mil pessoas. É realmente uma pequena comunidade. Neste vídeo eu vou explicar a história completa desse magnífico de jogo que poucas pessoas conhecem. Mas ele é maravilhoso em todos os sentidos. O gráfico é um pouco melhor, mas a história completa de Deep Walking. A primeira era do Deep Walking que eu vou falar é o Velho Mundo. O Velho Mundo é a primeira parte do Deep Walking, que é meio que uma Idade Média com uma Pangeria. Lá não existia Song, que é o poderzinho que eu vou explicar mais depois. E só existiam dois tipos de animais, que eram peixes e qual é o nome? E pássaros. Não tinha muita coisa sobre, não tem muita coisa pra falar, porque tem pouca coisa sobre isso. E tem várias coisas que mostram que essa época aconteceu, essa era aconteceu, como um colar chamado Pendante do Velho Mundo e o Escudo do Velho Mundo. Agora eu irei falar de outra era, o pré-cataclismo. O pré-cataclismo não tem muito sobre o que falar. É a pré-era sobre a parte mais importante do Deep Walking, o cataclismo, que começou toda a merda. Lá no pré-cataclismo tinha um equilíbrio entre as facções e o mundo, e não existia as jeeps, né, antes do cataclismo. Era tudo mais avançado, era tudo bonitinho. E eles descobriram o Song, que eu acabei, que é o poderzinho que eu falei. O Song, ele tipo é o poderzinho daquele mundo, mas ele é uma música, tipo, quando você pega os murmurs, que são uma habilidade do jogo, você faz os murmurs da música. Os poderzinhos são palavras. Os wisps são batidas. A ressonância, alguma coisa. E assim vai o pré-cataclismo. Agora a era mais importante do Deep Walking, o cataclismo. O cataclismo foi uma parte muito importante do Deep Walking, porque o Song foi extremamente usado nessa parte. Tava usando até pra cozinhar, pra lavar a louça. Tanto que eles usaram tanto esse Song que as jeeps foram chegando cada vez mais perto do mundo, afogando cada vez mais o mundo. Porque o Song provocou isto. E além disso, os Drowned Gods, que são os deuses do jogo, que eu já vou explicar já, eles quase despertaram. Foi uma cagada isso daí. Ainda bem que não despertaram, porque se tivesse despertado, o Deep Walking não existiria mais. Agora eu vou explicar sobre os Drowned Gods. O primeiro Drowned God que tem é o Yushu. Ou melhor, ele tem o apelido de Keeper of Hearts, que é curioso porque ele não se liga com uma entidade puramente maligna. Há relatos de momentos de compaixão ligados a ele, que ele quebra a ideia que todos os Drowned Gods seriam apenas forças destrutivas. Já Corellifield é um inferno providência, que está ligado ao fogo e calor, mas também não é retratado como vilão absoluto. Mas ele também mantém relações amistosas com Flatsky, outra entidade importante na lore. Etrion, Biostrom é o mais caótico e perigoso, ligado às tempestades e vento. E sua natureza é a mais que se aproxima de uma força destrutiva e pura. Além desses três, há indícios da existência de um quarto Drowned God, mas sua identidade permanece envolta em mistério, apenas sugerida em ideias e fragmentos da lore. Quando você morre uma vez na lore, ou duas vezes no jogo, você vai para as jeeps. Lá nas jeeps é um inferno praticamente, para os monstros e para as pessoas. Na lore, no jogo,
você vai até lá porque sua alma é puxada para as Jeeps. Em que é uma maldição que veio na era das Detides e no Cataclismo. Por causa de muito uso do sangue. Na lore, muitas pessoas morrem e muitos monstros. Lá tem várias facções, como a Ignition Union e os Celtors. A Ignition Union trabalha lá com vários elevadores para Layer 2 para minerar. Agora os Celtors são uma população que vivia no mundo exterior. Mas o homem fez um pacto com um deus afogado Yushu para afogar essa cidade. Isso serve o Kairashio, que é praticamente um Leviatã, afogou ela para as Jeeps. Agora eles vivem sem rumo nas Jeeps. Este negócio de ilhas afogarem, como que aconteceu na cidade dos Celtors, é bem normal. Isso aconteceu com a cidade Erísia, que era dominada pelo Duque, que é um boss que eu explicarei mais depois. A The Hive, muitas coisas foram afogadas. O mundo está em caos, tudo está afogando pelos mares. Agora explicarei a Layer 2 Floor 1. A Layer 2 é como se fosse as Jeeps, só que mais misteriosa, mais profunda e mais perigosa. A Layer 2 é como se fosse o Inferno de Dante. Layer 2, Floor 1, Floor 2. Mas não é linear como você pensa, tipo, uma debaixo da outra. Tipo, uma tá lá, a Layer 2, Floor 1 deve estar lá em cima, outra lá embaixo, aí outra tá no meio. É em partes aleatórias da Layer 2, que é o tipo... pensa assim, tudo em volta num círculo, a Layer 2. Aí, tipo... Em um canto aleatório tá a Floor 1, depois a outra tá a Floor 2, e qualquer lugar. E você entendeu, né? Aí, a Layer 2 Floor 2 é um lugar bem perigoso que voa vários parasitas que voam vários parasitas sobre o céu. Se você... Até no jogo esses parasitas aparecem como... meio que anti-eficaz. Se você ficar 6 minutos sem tentar fazer alguma coisa, você morre pelos parasitas. Que você pode tirar com uma lanterna. Com a lanterna que mata minhocas. Isso daí. A Layer 2 ela é ocupada por dois tipos de bichos. Dois tipos de facções. A Ignition Union, que são os escavadores. Que eles ficam mais ou menos... Eles ficam minerando lá. Eles criam a desgraça de um elevador pra minerar. E eles têm um bunker lá, que é uma das partes mais importantes. Você pega um talento lá, Union Hulk, não Hulk. E também habita os Kirsans, que é um povo que louva o Etiron. Aí esse povo, ele muito antigamente lá na Layer 2, eles eram muito grandes, mas alguns seres mataram ele e ele tem pequenas civilizações. Na Layer 2, Floor 1, Floor 2. Agora explicarei sobre os bosses. O primeiro boss que eu explicarei é a Dread Serpent, ou mais conhecida pela comunidade, o Kaido. Segundo o livro, o Folclore de Lumen, volume norte, um mordomo outrora estava navegando pelo Void Sea em busca de conhecimento sobre os mares. Mas, por algum motivo, ele comeu um item chamado Drake Heart lá. E esse item não te trouxe sabedoria infinita. Ele achou que iria fazer isso, verdade. Mas sim, ele trouxe um fardo para a vida dele. Aliás, ele se transformou na Dread Serpent. E assim ele virou um dos bosses mais difíceis... Não, um dos bosses mais fáceis do jogo, porque ele é muito bugado. Que é spawnado pelo Ardor Manifestation. Agora eu vou falar sobre o próximo boss, o Chaser. O Chaser, ele não tem lá as Jeeps nos Lost Celtors. Primeiramente lá nas Jeeps, eu esqueci de falar, desculpa.
que chama o Castelo da Luz, que é uma pequena comunidade de, eu acho que são Celtors, que trabalham lá, tentando explorar as jeeps e sobreviver tentando trabalhar na Layer 2, fazendo expedições e trabalhando nas jeeps e ficando forte nas jeeps. Aí o Chaser era um deles. Ele era um soldado desses, só que ele era um aspirante mergulhador, um aspirante diver, que eles chamavam diver, que eles eram ele era uma das melhores da sua geração. Só que ele era superado pela Clarice, que é a mãe das luzes no jogo praticamente, que ela inventou a maioria dos poderes com luzes. Além disso, ela criou um sistema chamado Light Hook, que é uma corrente de luz, uma corda de luz que faz com que você vá para a Layer 2 sem morrer, você é puxado. E a Kira, que é um dos divers mais fortes do jogo. Eventualmente ele traiu os divers e entrou no Ministério, que é uma facção bem misteriosa, que depois explicarei. Ele serviu como aprendiz e recebeu a habilidade de uma oath, que é um juramento, né, chamado Rasgado de Sangue, do segundo profeta do Ministério. E espero que na próxima atualização venha essa oath, senão eu vou cobrar dos ADMs. Durante o qual ele desenvolveu uma espada chamada unidade chamada Kamas Flare Blood. O engraçado é que Chaser não usava essas espadas durante a luta. Ele se aliou ao Ministério Kisgade e se ofereceu para liderar uma expedição chamada Vendaval Eterno, no qual, quando chegaram na Layer 2, ele matou a expedição completa. E embora o aprendiz, o iniciante, diver, Azel Corbett, tenha conseguido registrar seus medos e suspeitas antes de se perder. Outra expedição seria então enviada, mas essa foi perdida. Uma terceira expedição chegou a Layer 2, mas logo ficou sem comida. Seus membros ficaram desconfiados com o diver Journeyman Skelly, registrando que Chaser não podia mais ser confiável ou autorizado para alcançar a cidade proibida. E alguns tentaram fugir para o bunker da Ignition Union mais rápido, embora fossem mortos por Chaser. E eventualmente essa expedição também seria dizimada. Em termos de aparência, ele é um Adrit Greymash masculino, né? Adrit masculino. Caracterizado por sua cor única de olhos e marcas faciais. Também por sua Bell, a sua ressonância, que lhe permite extrair poder das efígies dos corpos dos mortos. Com as múltiplas Bells em seus quadris, representadas em efígies, no entanto, ele é incapaz de usá-los. Seus olhos são vermelhos de sangue e tem um padrão de redemoinho. Provavelmente é um resultado da sua própria variante de juramento. Os seus olhos que são de redemoinho, né? Sou um Cruliano e um dos poucos conhecidos por vocês. Seres da superfície. Somos a ponte mais próxima entre os deuses da profundeza e da sua espécie. O próximo passo da cadeia evolutiva, por assim dizer. Mas preciso ir. Foi um prazer dançar com vocês, como sempre. Esta frase foi dita pelo Ferryman, e que é o próximo boss que eu irei falar. O Ferryman é um chefe instanciado que enfrentou no posto de observação do Ferryman, do barqueiro, né? No Vodicea do Luminante Oriental.
Ele é uma figura estranha mencionada no folclore antigo do mundo da superfície. Ele é um membro da raça enigmática dos Krulianos e afirma ser a ponte mais próxima entre os deuses afogados e o povo de Lumen. Segundo as antigas histórias, o Ferryman é um indivíduo benevolente que concede dádivas àqueles que o invocam, embora a maioria omita o fato de que essas dádivas não sejam conquistadas sem luta. O Ferryman despreza os mortais que habitam a superfície, propondo apostas injustas, em que o mortal aposta a própria vida e ele aposta apenas uma relíquia, entre aspas. Segundo Yamaquetzal, ele é um amálgama de almas resgatadas das escórias. Ele foi maltratado pelo povo da superfície e retribui o atormentando. Para o próximo boss que eu irei falar é o Echiron, o Sion of Echiron. O Echiron é um descendente do... Não, o Sion of Echiron é um descendente do deus afogado Echiron, que é o verdadeiro. Ele é um chefe encontrado em seu quarto final na Layer 2, no segundo andar da Eternal Gale. Ele é tratado como chefe final do boss, permitindo o acesso a conteúdos finais do jogo, como medalhões Kirsan para pegar a Wolf Walker, entre outras coisas. Ele está ligado a Echiron, atualmente como seu fantoche e seu avatar. E selá-lo também o selar temporariamente. Conforme descrito por Naerotiv, após ser despertado pelo seu distúrbio, ele assume a verdadeira forma de um monstro esquelético feito de ossos e penas, com sua cabeça distintamente em formato de tetaedro, que é um formato que com esquemas de cores roxo, rosado e fibras amarelas saindo de cada canto. Também esvazia completamente e também ele tira o seu Light Hook, porque é bem arriscado ir nessa parte da Layer 2. Enfrentar Echiron é bem arriscado. Além de ele ser um boss, como dizem que ele é o boss mais fácil do Deep Walking, se você morrer pra ele, você perde o boneco, você perde seu personagem. Você terá que fazer ele todo de novo. Então, lute contra ele confiantemente. Então, ele esvazia o seu Light Hook para 0 minutos. Se houver tempo restante. Tipo, ele esgota. Ele usa uma variedade de ataques para derrotá-lo, especialmente invocando ossos e direcionando-os tanto para o jogador quanto para o chão. Tipo, tirando o osso do chão para te perfurar. Para o chão. Além disso, ele possui as habilidades da respiração, né? Do attunement, do poderzinho de Gale Breath, que é de vento, capaz de disparar um grande laser, cegar você ou disparar uma esfera da morte devastadora contra o jogador, obliterando qualquer golpe causado por ele. Vale notar que ele é extremamente forte.
a encantamentos como vampirismo e a gema sem sangue, que aplica sangramento no boss. Agora o próximo boss que eu irei falar é o Duke Isramon. Não, vou fazer assim. Isramon. Duke Isramon. Ele era um nobre que residia na cidade de Seltor antes da submersão da cidade dos Seltors lá para as Gypsy, se lembra? E ele fez parte de uma linhagem que governou a ilha de Erísia, que é outra cidade afogada que voltou da ilha de Erísia, que é uma cidade que ela foi para Gypsy, depois ela voltou por algum motivo. Isso parece impossível. Na aparência, o Duque Erísia é um manto em Seltor. Ele usa um casaco ardósia de aristocrata por cima da roupa iniciante de comércio entusiasta, com óculos. Ele também tem uma ressonância verde ao seu lado, que permite criar e controlar golems de rocha. Eu quero que essa coisa de saber venha assim. Eu quero controlar golems. Embora ele nunca seja visivelmente durante a luta. Embora ela não seja usada visivelmente durante a luta contra o chefe. Duke Erísia é um usuário de artes marciais, embora não apareça nem de longe habilidoso em lutar com socos, como com o vento. Além de ataques marciais, ele impunha mantras de Gale Breath, que é de vento, ridiculamente poderosos. O próximo boss que eu irei falar é o Maestro Evergate. O Maestro Evergate é um mestre do Templo da Lâmina e o atual mestre de Vigílias, que é o segundo território da facção Etreia. Ele é um indivíduo poderoso e ele te treinará e ajudará apenas que ele achar adequados para que Etreia, seu povo e sua cultura não sejam levados pelas maquinações de outras nações, como as facções que estão em guerra, claramente, né? A visão de um parasol é mais que suficiente para fazer muitos perderem um almoço. Acredita-se que eles atuam como uma forma de polinizador cruzado para várias criaturas que vêm das profundezas. Até Lumen, trocando as características e propriedades entre elas e desmontando o ecossistema ao injetá-los em nichos correntes. O próximo boss que eu irei falar é a Parasol. A Parasol, de acordo da descrição de um item exclusivo uma relíquia, a Parasol emerge das profundezas, tendo o único propósito de espalhar a influência das Gypsy, né? Da profundeza Gypsy, trazendo seus monstros para a superfície, perturbando o ecossistema da superfície. Ou seja, ela vem das Gypsy, trazendo monstros das Gypsy, para causar um máximo de desgraça na superfície. A primeira off que eu irei dizer hoje é a Soulbreaker. Primeiramente, o rei de Atreia, o antigo rei de Atreia, antes de ser o Lorde Regente, que eu explicarei depois. Ele era famoso por seu Ardor, excepcionalmente poderoso. Ele, no entanto, também empunhava os 3 Buburs, o Tacit, o Ritmo e o Ardor, ou Ardoroso. O que os Etreanos que acreditam ser resultado de um acordo com o Murro da Luz, uma divindade etreana. Isso é mito, pois o rei da realidade viajaria até o
o então acima da superfície iluminante do sul, e faria um acordo com o deus afogado Yushu, tornando ele mesmo um quebrador de albas, e despedaçando sua alma em 3 pedaços. A próxima ove que eu irei explicar é a Silent Heart. A Silent Heart é o resultado de um voto feito com a Estrela do Medo, que é uma entidade misteriosa que reside no Void Sea, feita de almas de vários indivíduos falecidos. Ela é vingativa devido à sua morte, pelas mãos de usuários de poderzinho, de mantras. Acredita-se falsamente que pode reprogramar os corações daqueles dispostos a se envolver em um voto com ele para evitar usar a canção. Quando o Silent Heart atinge seu verdadeiro potencial, o Dreadstar se funde com eles para formar uma única entidade. Dreadstar é a Estrela de Medo, Infelizmente, a canção é tão penetrante que a Silent Heart só consegue evitar mantras que matam eles. Suas novas habilidades também dependem da canção. Se realmente tivesse se desconectado, Silent Heart teria se tornado um humano comum, com pouca força e durabilidade, semelhante a um guardião de luz, Lightkeeper, e sua incapacidade de usar a canção. Depois explicarei o que é esse Lightkeeper. O voto é de natureza malévola. No entanto, já que Dreadstar provavelmente deu o coração anterior do indivíduo, sintonizando com canções, ao deus afogado Yushu, guardião dos corações, se lembra o deus afogado? Possivelmente numa tentativa de ganhar seu favor. Isso é uma evidência pelos próprios Dreadstar, que eles são vários, que afirmam que o coração do usuário já foi reedificado ao quebrar o juramento. A próxima ove que eu irei dizer é a Team Warden. A Team Warden, na lore, eles são fortes executores da justiça que servem a facção chamada Autoridade Central. Eles juram fazer justiça que decidem se opor, usando suas correntes para condenar e punir aqueles que se opõem no seu senso de ordem. Segundo o vice-diretor Morred da história do Book, o que foi? É melhor que você não esteja desperdiçando meu tempo. Tem sujeira que precisa ser raspada do mapa. Ou seja, eles executam os criminosos que têm uma reputação com a autoridade central. A próxima ove que eu irei dizer é a Blade Harper. A Blade Harper o juramento Blade Harper, É o resultado do jogador realizar um ritual de reflexão nas estátuas do céu. São as estátuas que você pega e progride ela, espalhados pelos luminantes. Lume, se lembra? O usuário faz um voto com sua própria espada para passar o resto do futuro com sua própria lâmina, a partir dos muitos futuros apresentados durante o ritual da reflexão. A próxima ove que eu ia dizer é Arc Switch. Não, é Arc Warden. Arc Warden é uma ove da autoridade central, que Arc Switch é uma peça semi-senciente orientada para a defesa que a Ignition Union concede aos mais confiáveis. Ela se funde com a alma daqueles que juram o juramento, permitindo que eles manifestem ao seu redor a vantagem. Os Arcwarders juram se tornar um canal de proteção para seus companheiros da Ignition Union. Fazem o que for preciso para defendê-los. Notavelmente, os Arcwarders são as únicas pessoas conhecidas por usar plasmas em seus ataques. Provavelmente devido à combinação do atunimente de fogo e de raio. A próxima ove que eu irei dizer é a Fate Dreamer. Fade Dreamer. Que uma ove zoeira que eles fizeram, que é literalmente a ove dos barbeiros. A Fate Dreamer é um juramento enigmático, feito por barbeiros para transformar a aparência física de seus clientes. Ao fazer este juramento, você recebe um par de tesouras aparentemente sencientes, enquanto você e seu novo companheiro
partem para corrigir as linhas e aparos mais graves. A primeira UF que eu irei dizer é a Starkindred. A Starkindred, ela permite aproveitar as anomalias que aparecem no corpo após beber o sangue de um celestial, que é um anjo. É um juramento equilibrado com boas opções tanto para combate quanto para mobilidade. A fé Starkindred é uma das principais religiões do Lumen, adorando os anjos, os celestiais. Sua base e esfera de influência são mais fortes no Luminante Ocidental, onde sua força militar rivaliza com a das 100 Legiões, que é uma facção que explicarei depois. Sua influência parece ser muito mais fraca no Luminante Oriental, onde age mais como um culto esotérico. O poder desse juramento, em particular, vem de quem bebe o santo ícor, o sangue de um anjo, o sangue de um celestial. O ícor parece dar ao consumidor algum tipo de consciência superior, mas deixa seu corpo em dor constante e agonizante. É equivalente celestial para se tornar um Deep Walking. Oxi. Meu Deus, o que é o Wiki tá falando? A próxima que eu irei falar é a Dawnwalker. A Dawnwalker utiliza o poder de tons radiantes, que um verso da canção que pode reproduzir a luz. Porém, não é a mesma que os Lightkeepers usam para iluminar o Vodcia, que depois explicarei claramente o que são Lightkeepers, e facilitar a travessia entre os Luminantes. Os Dawnwalkers nascem com a habilidade de produzir luz, e não são ensinados a usá-la. A luz da Dawnwalker é baseada em pesquisas sobre a Lightkeeper, mas não consegue iluminar o Vodcia. Os Divers, uma vez de iluminar um caminho pelo Vodcia usando a luz, usam-na para se defender contra as próprias profundezas, que é a Dawnwalker. A próxima UF que irei dizer é a Linkstrider. Esta UF é adquirida após matar 4 jogadores com UFs e realizar um ritual do catalisador de entrópia, um misterioso mecanismo antigo que permite ao condutor existir em 2 estados ao mesmo tempo, com o conhecimento que você adquire nesse novo estado. Você consegue transformar os laços que conectam você consegue transformar os laços que conectam todas as almas. Agora, saindo das UFs e continuando na timeline, agora eu vou falar as detalhes que vieram depois do Cataclismo. As detalhes é a descrição como um período em que o mar se levantou contra a Terra, trazendo destruição em massa e encerramento à estabilidade anterior. O impacto foi que as cidades costeiras foram engolidas, os reinos foram perdendo poder e influência, e a geografia e a política mudaram drasticamente. Agora, o contexto histórico dentro do jogo é que antes das marés havia paz relativa e prosperidade entre as nações. Quando as detalhes chegaram, as civilizações inteiras foram destruídas ou forçadas a se migrar. Esse evento é citado em textos e profecias dentro do jogo, como aviso de que ninguém pode escapar do poder do oceano. E é considerado um dos pontos da virada mais importante na cronologia do Deep Walking, pois marca o início de uma era de sobrevivência e adaptação. Agora explicarei a próxima era do Deep Walking. A ressurgência, ou o Novo Mundo. Que é quando, literalmente, o Novo Mundo, né? Aconteceu o renascimento das sociedades, que depois da destruição das detalhes, comunidades humanas e outras raças começaram a se reagrupar, formando novas culturas e cidades. A adaptação ao ambiente hostil. Um mundo agora marcado por mares traiçoeiros, ilhas isoladas e criaturas poderosas.
A sobrevivência exige força, conhecimento e pactos com entidades maiores. A ascensão de novos poderes. Facções, ordens e indivíduos buscam dominar ou proteger o mundo que ressoa, criando uma nova ordem política e espiritual. Memória do passado. Embora seja uma era de reconstrução, o novo mundo carrega as cicatrizes do cataclismo e das detalhes, lembrando constantemente que o equilíbrio é frágil.